eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou: Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc., a perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não dê entrela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Fala do Eduardo Bolsonaro, né? Com certeza foi após de que o STF marcou data para a condenação, julgamento de Bolsonaro, dia 2 agora de setembro. Né? Então isso revela que se eles condenarem Bolsonaro, isso é que está acontecendo nos bastidores, por muitos especialistas e repórteres, até mesmo pelo filho do Bolsonaro, e até o Flávio de Bolsonaro colocou agora, né, esses dias, dizendo que as eleições de 2026, sem Jair, podem não ser reconhecidas pelos Estados Unidos. E eu já ouvi isso da própria boca lá de algumas autoridades americanas, eu acompanhando aqui, até postagens em inglês, dizendo que eles não vão reconhecer as eleições. Ou seja, eles estão se antecipando, né, que ontem mesmo, no sábado, dia 16, foi a pré-candidatura de Zema, né, governador de Minas Gerais. Estava lá Ricardo Salles, muita gente da direita, todo mundo feliz e alegre, e não estando nem aí para a prisão de Bolsonaro. Ou seja, o Carlos Bolsonaro veio hoje no Twitter de manhã, que eu já vou colocar aqui o teor desse Twitter, dizendo que eles são sujos e até canalhas, esses que estão fazendo isso. Porque uma eleição sem Bolsonaro é uma fraude, né? E é passível, sim, de os Estados Unidos não reconhecer as eleições. E aí vai acontecer o que aconteceu com a Venezuela agora. Ele vai sentar na cadeira, vai ser o presidente, essa pessoa, né? Pelo sistema, um candidato da terceira via, mas que depois será uma interferência dos Estados Unidos, como está acontecendo com Maduro agora, que ele teve que fugir, né? E daqui a pouco a Venezuela será libertada dessa ditadura lá de Maduro. Os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né? Isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né, assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né, tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né, e sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem: não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Então, a gente está aí diante de uma situação extremamente grave, realmente, de uma tentativa de interferência, né, numa decisão super importante da justiça brasileira, interferência externa, bem entendido. E acho que, além dos ministros, além do mundo aí da Suprema Corte, uma vez tomada essa decisão,
E aí eu acho que vai haver também outras sanções contra o Brasil, na esfera diplomática, né, na esfera política realmente, inclusive atingindo a embaixadora do Brasil em Washington. É possível também. E aqui está também a postagem, né, do dia 17, hoje pela manhã, de Carlos Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro, nesse teor dessa postagem aqui, ele publicou um ataque direto, né, contra Romeu Zema, entre outros, né, Caiado, Ratinho Júnior, até mesmo Ricardo Salles, né, que está traindo Bolsonaro, e outros governadores de direita, que se dizem de direita, chamando-os de ratos, covardes e canalhas, dando essa indireta, né, e sujos. A fala apoiada por Eduardo Bolsonaro expõe um racha, né, parece ser um racha, dentro da oposição, e recoloca na pauta disputa por liderança estratégica e rumo para 2026, em meio à prisão de Jair Messias Bolsonaro e à crise institucional do país. Vamos chegar a Brasília para varrer o PT do mapa. Vamos chegar a Brasília para acabar com os abusos e perseguições do Alexandre de Moraes. Nós vamos chegar a Brasília para libertar o Brasil. Essas próximas eleições vão decidir o nosso futuro. E nós vamos ter de acertar as contas com os 3 maiores inimigos desse país: o lulismo, os parasitas do Estado e as facções criminosas. Essa pré-candidatura de Zema, juntamente com os outros candidatos, pré-candidatos, que vão se lançar ainda há pouco tempo, é porque ele colocou esse artigo falando da sujeira dos da direita, com muita razão, porque todos querem os votos de Bolsonaro sem o Bolsonaro. Ali a gente vê a foto de Caiado, Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, entre outros que ainda vão surgir. O interessante é que na fala de Zema, lançando a sua pré-candidatura ontem, ele não citou o Alexandre de Moraes, o impeachment de Moraes, né, essa necessidade que o Brasil precisa. Ele não falou do STF, que existe uma ditadura judicial. Ele disse só do lulismo, né? Mas muitos já sabem que o Lula já não está entre nós, já até morreu. Muitos já falam isso. Então falar de uma pessoa que já morreu é fácil. Agora, do STF ele não fala da anistia já, né? Ele se diz da direita, né? Mas não falou da anistia, que tem que acontecer, que senão não vai pacificar o Brasil, vai continuar nessa ditadura. Ele não falou de várias outras pautas, né, que era preciso ser falado. A prisão injusta de Bolsonaro, né, a perseguição com Daniel Silveira, ele não falou nada disso. Então você vê que eles não são confiáveis. Eles querem votos da direita, mas não querem Bolsonaro nem pintado de ouro. Então isso tudo é uma farsa. As eleições de 2026 será uma farsa. Uma fake news sem Bolsonaro. É isso que os Estados Unidos está mostrando. E ele também não disse nada sobre o Trump, sobre o Eduardo Bolsonaro, sobre a ameaça que está acontecendo aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, que esse desgoverno está fazendo. Ele não falou nada disso. Então não vai mudar nada. Isso aí é tudo mentira, fake news. O nosso candidato é... Tem uma visão um pouco diferente da dos meus colegas. O deputado Eduardo Bolsonaro postou aí no X uma foto sua com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Não é qualquer pessoa que é recebida pelo Scott Bessent. Ele pode merecer críticas na condução da política econômica, mas ele está longe de ser um bobinho. Dizem que uma foto vale por 1000 palavras, né? Essa foto aí vale por 1000 discursos. O deputado está sendo chamado por algumas pessoas de traidor porque foi denunciar no exterior violação de direitos humanos e absurdos legais que estão acontecendo no Brasil. Mas o que o deputado está fazendo é exatamente a mesma coisa que políticos de esquerda sempre fizeram neste país. Nenhum deles foi chamado de traidor ou ameaçado de ser processado.
Eu estive algumas vezes com o deputado Eduardo Bolsonaro, participei 2 vezes da conferência CEPAC, uma conferência de pensamento conservador que foi trazida para o Brasil por ele, e me impressionou como um político preparado, bastante acima da média dos nossos parlamentares. É um político que vem construindo há muitos anos relacionamentos internacionais importantes. Eu estive num desses eventos e que tinha lá um argentino baixinho, com o cabelo, um penteado assim meio estranho, muito mais cabelo do que eu, e agora é o atual presidente da Argentina, Javier Milei. E na época em que o Donald Trump estava em baixa, estava sendo perseguido, Donald Trump também tinha um relacionamento com Eduardo Bolsonaro. Olha, sanções foram aplicadas já várias vezes a países cujos governos ou cujos estados violam direitos humanos ou determinações internacionais. Foi isso que aconteceu com a África do Sul, foi isso que aconteceu e acontece até hoje com Cuba, Venezuela e Irã. Foi o Estado brasileiro, por seus atos e suas declarações, não faltam declarações praticamente todo dia. Tem alguém no governo brasileiro, no Estado brasileiro, que continua dando declaração, afrontando os Estados Unidos, afrontando o governo americano. Foi o Estado brasileiro que se colocou em rota de colisão com o governo americano. Como eu disse, ela se encaixa num contexto do Brasil hoje, onde nada é normal. Tudo está fora de esquadro, especialmente a capacidade do nosso sistema de justiça de tratar as pessoas de forma igual, sem olhar a capa do processo, sem tratar uma pessoa ou outra de forma diferente, só pelo sobrenome. Isso tudo tem que ser levado em consideração. A gente viu, né, a fala desse jornalista, e com muita razão. O trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo, essa aberração dessas pré-candidaturas de Zema e de muitos outros nos próximos dias para a presidência da República, enquanto que não se resolveram a anistia, não se resolve, né, o Alexandre de Moraes, que precisava ser impeachmentado, é uma afronta, realmente, é uma direita dividida, né, que só quer o voto de Bolsonaro, dos da direita, mas não querem Bolsonaro. Então são do sistema. Né? Então você vê a importância de Eduardo Bolsonaro, a vontade de Trump é que Bolsonaro concorra em 2026, senão essas eleições não terão validade, e vai acontecer como está acontecendo agora na Venezuela, que o Maduro já fugiu para dentro de um buraco, porque ele será capturado logo em breve e sairá à frente do comando ali da Venezuela, porque ele não é um candidato, um presidente democrático. Ele pegou na mão grande sem o devido processo das eleições. E o que vai acontecer aqui no Brasil do mesmo jeito, se os Estados Unidos não reconhecerem as eleições de 2026. E vem os que se dizem amigos de Bolsonaro falando uma opção de bobagem, e o que é essencial sobre a anistia, sobre o impeachment de Moraes, colocar o STF, o Poder Judiciário, no seu devido lugar, isso ele não falou. Então ele não serve para ser presidente da República. Nosso candidato, como disse o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é o Bolsonaro. É o único nome que nós temos. O resto é tudo firula, não vai dar resultado nenhum. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo. E não se esqueça de se inscrever